Como diz o nosso querido João Carlos de Freitas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e vocês já sabem quem está aqui comigo. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia. Mas boa tarde também, boa noite também, né? E aí? E eu revoar quando a gente terminar aqui. Que chique. Desculpa, pessoal poliglota hoje. Ele está Que é atacado. isso. Depois do seu estágio nas Olimpíadas, né? A gente tem que reverenciar. Tá certo. Mais um pouquinho a gente toca um hino, né? Allons enfants de la patrie, Olha les jours de ele hoje, gloire. tá todo europeu, coisa gente. linda, né? Quando toca isso aí, né? Contre nous de la tyrannie. Parece que o estádio vai cair. Eu vou falar para você, Carol. É bonito mesmo. No mundo não tem um povo que canta o hino como o francês. Não sei se é porque o hino é bonito, sei lá. Dizem que é o mais bonito do mundo, né? É um hino de guerra, né? É um hino de, né? Mas quando aqueles estádios lotados que você ouve, nossa Senhora. É bonito mesmo. Você ouviu você isso, tem né? razão, eu ouvi. Você tive a oportunidade. Como é que testemunha ocular da história. Exatamente. E hoje, qual que é a nossa boa história? É boa mesmo, que ela é engraçadinha, né? Eu não sei se ela é lenda, mas como foi contada assim, né, pelo próprio, eu tratei de trazer assim, né, de elucidar. Aconteceu, né? Porque eu ouvi da boca dele. Uhum. Tem um pouco eu acho assim, um pouco de pantomima, mas o bojo realmente tem sentido, sabe? E eu aproveito também, né, Carol, nesse episódio, para falar um pouco, porque o personagem central é o Mestre de Cá. Olha só. A infância do Mestre de Cá, assim, né, a sua juventude, mas lá no começo da carreira, tem muita coisa, né, vamos dizer assim, de fatos do de Cá, né? E é também um personagem que sempre que pudermos a gente tem que trazer à tona, né? Tem. Porque, afinal ele de é contas, muito relevante. É relevante. A história dele, enfim, a referência dele é de grande respeito, né? Porque de fato ele foi um cara hoje, né? Já está fora dos gramados. Hoje ele é aceito tanto pelos bugrinos, né? Claro que é o grande ídolo da Ponte Preta, mas é aceito por todo. Não tem bugrino mas que rejeite o de cá, né? E admira. Admira. Né? E assim, é na lata. Qual é o grande personagem, jogador da Ponte Preta de cá? É unânime. Não tem. Ninguém pensa. Exatamente. Né? Às vezes tem clube que o cara fica, né, pensa, São Paulo, né? Tem tantos lá, né? Fica pensando. Ponte não, é de cá e estamos conversando. Então, o que acontecia? Essa história que ele contou numa rodinha, não sei se foi para o pessoal dar risada, mas tem sentido. Aconteceu assim, na juventude do de cá, né? Porque o de cá é assim, ele é um menino simples, né? O pai dele, seu Oscar, era funcionário daquela época que chamava-se DAE, era Departamento de Águas e Esgoto, né? Hoje chama-se Sanasa. Sim. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma função. E ele prestava serviço, né? Enfim, fazia lá seus trabalhos de encanador, etc. E só que nas horas vagas o seu Oscar ele gostava de futebol e ele era também metido a treinador, né? Claro que o principal jogador dele era o filho dele, né? Os três, ele tinha 3 filhos, né? O de cá, o Vartão, que a gente fala Vartão, não é para falar Valtão, que não tem graça. Não tem a menor graça. Não tem nem o não som tem, é ruim. Não é sonoro. Não. Então é Vartão, né? Que a apelido era Pezão, irmão do de cá. E o outro tudo conhecido por Coca, né? Coca daqui, ele era a família de cá, ela é vindo do seu Oscar, o pai, eles são ruivos, né? Mas ruivo mesmo, né? E o de cá não puxou por isso. Aliás, nenhum puxou. O Coca puxou. Então, se você vê o Coca do meio, não, desculpa, o caçula, né? O Coca é o caçula. Ele é. Tanto que o apelido dele lá também, além de tudo, é vermelho. Fala vermelho, não é vermelho. Vermelho não tem graça também. Também não tem. Vermelho, vermelho. É assim que o pessoal chamava o Coca. Só que o Coca, quando ele via uma bola, ele, olha vazava. Só, não gostava de futebol, assim, de jogar bola, né? De futebol ele gostava, que acompanhava, mas não gostava de jogar bola, não levava jeito.
Em compensação, os outros dois, né, o Vartão e o Dicá, eram... O Dicá todo mundo conhece. E o Vartão, que pouca gente conhece, por quê? Porque o Vartão jogou na várzea. Mas eu vi o Vartão jogar. Carol do céu. Jogava bem. Muito, jogava muito. Ele era vamos dizer assim, um meio atacante, né? Aquele, seu pai chamava de 8,5, porque você tem o 9, antigamente tinha assim, tinha o 9, tinha o atacante imediato, o segundo, que era o número 8, mas a gente falava 8,5 porque ele era o cara que encostava muito no centroavante e entrava na área, era artilheiro. É a posição meia ponta de lança, que é o Pelé, que é o Zico, que seria o Ronaldinho Gaúcho, né? Esses caras, esses feras do futebol. Então, o Vartão, assim, para a gente passar pela história, muitos diziam que ele jogava mais que o Dicá. Eu vi o Vartão jogar, era assim, sabe, Carol? Tudo que o Dicá fazia, ele fazia. Lançamento, muita inteligência e tal. E ele tinha realmente uma coisa mais, que ele tinha agressividade, né? Ele era um cara rompedor. Quando ele entrava para valer, era combativo, desarmava e tal. Agora, foi melhor que o Dicá, só que ele fez isso jogando na várzea, né? E aí não tem tanto. Então, até o Dicá mesmo fala isso. O Dicá de vez em quando, porque o pessoal às vezes fala, pô, o seu irmão jogou mais que você. Não, mas ele jogou na várzea, não chegou. Aí o que aconteceu? Por essas e outras, ele recebeu uma oportunidade. Ele foi treinar no Santos, o Vartão, mas o Santos do Pelé, aquele timaço. Só que, além de tudo, ele era intempestivo, temperamental. Ele, para dar um catiripapo num companheiro aí... Catiripapo? Né? Um pé de ouvido, né? No juiz, brigava com o juiz, né? Mas brigava mais com o companheiro dele mesmo, porque ele exigia que os outros fizessem aquilo que ele fazia. E os outros não sabiam fazer aquilo que ele fazia. Então, ele era muito exigente, competitivo. Nossa, não se dava dentro do jogo. O juiz detestava, porque ele ia para cima, era impressionante. Mas, enfim, quando ele foi... É isso, né? Esse temperamento dele. Quando ele ficou no Santos, ele ficou um tempinho bom lá. Acho que ele ficou uns 3 meses treinando no Santos. Ele estava bem. O treinador era o Lula ainda, né? Antigo Lula. Não é esse Lula presidente, era o Lula treinador, que de vez em quando eu falo Lula, o pessoal... Né? Mas teve um Lula que foi muito famoso, que foi o treinador do Santos, do Pelé. Ficou 12 anos no Santos como treinador, é o recorde. E ele ia ser aprovado. Ele ia ser aprovado e tal. Aí não é que num treinamento, não sei o que aconteceu, o Santos tinha uns caras geniais, né? Eram, por exemplo, o Rildo era lateral esquerdo, era o melhor do Brasil, o Carlos Alberto Torres era o melhor do Brasil, tinha o Clodoaldo, né? Além do Pelé. E esses caras eram, né? E o Vartão brigou com todos eles. Até que num dos treinos lá, ele foi lá e deu um catiripapo no Rildo, sabe? Oxi. Não teve jeito. Aí não dá para defender, Não deu, né? não teve jeito. Voltou e continua lá na Santo Odila, né? Porque ali no Santo Odila até hoje tem um seminário, hoje é faculdade de engenharia, e em frente, hoje é um colégio, Jamil alguma coisa, é um colégio estadual. Mas naquela época era um campo de futebol, né? Um campo de futebol, um raspadão. E ali o pau comia, né? Os domingos. Aliás, até hoje o amador aqui em Campinas é muito forte, né? É forte. É que aquela época tinha mais apelo, lotava, né? Porque era quase que aquilo que se tinha como diversão. Sim. Então, toda a economia do bairro se concentrava ali. Chegava um jogo de domingo que tinha de gente vendendo amendoim, laranja. Laranja. Que você ficou abismado. Eu amei essa história. Mas a laranja fazia parte do futebol. Então, ali lotava mesmo, sabe? E outra coisa, né? Os campos era tudo aberto, né? E o seu juiz? Quantos juízes eu não vi que saía correndo, jogadorzado atrás? Era assim. O juiz tinha que ter um bom preparo, né? Tinha que ter um bom preparo. Se desse uma zebrinha... Um abraço. A diferença era o seguinte, né, Carol? Saía pau lascado. Mas era tudo na mão, né? Ninguém puxava arma de nada, ninguém... Porque as pessoas tinham... Interessante, tinha uma ética também, né? Mesmo o briguento, o tchan, né? O status do briguento era brigar de mão limpa. Sim. Aquele que pegasse um pau, pegasse uma ferramenta, uma arma, ele era desconsiderado, ele era... covarde, chamava. Desleal né? mesmo, né? Então, não tinha essa... Tinha briga, entreveiro, mas na mão. E assim era o futebol.
E então ali o Bartão fez a sua carreira, tal, jogou ali no Santo Odile e é reconhecido, né? Ele morreu, tanto que muitos jogadores até foram até em consideração de cá, mas ele foi assim no âmbito da Várzea de Campinas, o Amador de Campinas, ele naquela época ele é reconhecido. E o de cá ele era mais jovem, ele cresceu muito ali nesse ambiente. O treinador do Santo Odila era o Rigulin, Bernardo Rigulin, pessoa folclórica na cidade também. E o de cá tinha o quê? 14 para 15 anos, e o Rigulin convocou o de cá. O de cá começou a jogar no time, né? No time adulto do Santo Odile. Então, ali o de cá aprendeu a levar porrada, com um molequinho, ele tinha uma perninha fina, né? A levar porrada, a enfrentar as coisas da várzea e tal. Até que, numa dessas, ele começou a se destacar, molequinho, no meio daqueles, né, grandalhões, os adultos, os marmanjos. Ele começou a destacar e a ficar falado na cidade. Né? Lá no Santo Odila tem um jogador, assim, um menino. Tá? Campinas inteira sabia. Eu mesmo, eu morava naquela época, Carol, aqui no Jardim Quarto Centenário, que é o Bonfim, né, para a pessoa se situar, o antigo frigorífico Tavares. Eu morava ali nas imediações, né, tem o Chapadão, e era ali, esse é o bairro. Eu morava ali. E a Santo Odila era ali na Swift, né, como continua. E meu pai gostava de acompanhar, então meu pai ficou sabendo. E a gente saía, eu saía com meu pai de lá, e era longe. O bom era assim, o ônibus era Bonfim Swift, né? Bonfim então, Bosch. Era ponto inicial e final. Isso aí. Tinha muito disso em Campinas, né? Era, por exemplo, era tudo por número. Então, número 1 era Cambuí. Ele ia para o Botafogo. Número 2 era Swift. Ele ia para o número 10, que era o Bonfim. E assim, 4 era Vila Marieta. Ele ia para o Taquaral, que era o número 12. Então, era interbairros. Então, dava certo, a gente pegava o ônibus, lá íamos nós. E eu me lembro que meu pai conhecia muito futebol. Ele olhava assim, ele falou, esse vai ser... Assim, tantos jogadores que meu pai previu. E o de cá foi um deles. Ele falou assim, nossa, esse moleque é muito bom, ele vai... né, se alguém já vai vir aí, já vai, né, já vai levar embora. E não deu outro. E ele tinha assim o de cá. A família já era ponte pretana, né? Eles tinham mesmo, a família toda, né? Eles tinham esse amor, essa coisa de torcedor. Tanto que, quando a Ponte disputa, em 1965, o título com a Portuguesa Santista aqui, para subir, a Ponte perde aqui. O de cá, molequinho, ele vai no campo e tem essa história. O de cá fica indignado, ele joga o rádio dele. Tinha um radinho portátil, ele jogou o radinho dele de raiva, né, de tristeza, aquelas coisas todas. Né? Quer dizer, então, ele tinha essa alma de torcedor. Né? Já tinha. Aí, conclusão. Nós tínhamos em Campinas um diretor de futebol, que era da Ponte Preta, chamado Renato Rigueto. O Renato Rigueto, além de diretor da Ponte Preta, do departamento amador, e ele ajudava lá, ele era juiz de futebol, ele era juiz de basquete. Mas não era juiz de basquete, ele era o melhor juiz de basquete do mundo. Olha só. Ele era considerado, apitava todos os Jogos Olímpicos, o Renato Rigueto. Em 1972, nós tivemos a decisão nos Jogos de Munique, entre Rússia e Estados Unidos, né? A antiga União Soviética, que eram as duas grandes forças, né? De tantas coisas, mas do basquete também. E ele apitou aquela final. O Renato Rigueto foi quem... A Rússia ganhou o jogo. Olha. Levou a medalha de ouro dos Estados Unidos. Aquilo ficou na história. O treinador americano teve um piripaque lá de tristeza, enfim. E o Renato era desse nível, e trabalhava na Ponte Preta. Aí ele foi ver o jogo lá, e começou a acompanhar. Não deu outro. Ele pegou de cá e levou para a Ponte, né? Levou para o Juvenil. O treinador era o seu Lilo, Carlos Virginélio Neto, que você deve ter ouvido falar, assim, né? Que seu pai acho que chegou a conhecer. E ele sabia trabalhar com garotos. Ele era o Zé Duarte da Ponte Preta, que já tinha o seu Zé Duarte, que trabalhava no Guarani, e ele trabalhava na Ponte Preta, né? Depois é que o seu Zé Duarte vem trabalhar na Ponte, mas... eles foram ali contemporâneos. Então, de cá, entregaram de cá na mão do seu Lilo. E ele já com 15 para 16, já entrou no juvenil, já começou a jogar.
Aí depois, com um pouquinho mais, a Ponte fez um bom time, um baita time de juvenil, que era, né, o de cá jogava, e o time era bonito de jogar, e ele foi desenvolvendo. Né? Então, o de cá ele aparece em meados de 1960 e já começa a jogar assim no time de cima, final de 1966, com menos de 18, 17 anos, e efetivamente em 1967. A partir dali é que a carreira do de cá ela começa a desenvolver. Mas o que ele gostava, ele era muito simples, o que ele gostava era ficar lá na Santa Odila, no bairro, nos bares. Né? Lá tinham 2 bares. Um era o Bar Redondo, muito famoso na época, e o outro era o bar do Niquinho. O Niquinho era um colega deles, um amigo deles, que tinha um bar também. Então, os meninos da época, os moços da época, se reuniam ali no bar do Niquinho. E ali a resenha corria, sempre regada, né, a um bom refrigerante com colarinho moderado. Claro. Eu gosto de um colarinho mais abastado, mas tem aqueles que gostam de um colarinho moderado. E sempre tinha uma cachaçinha assim, de aperitivo. O de cá gostava de tudo isso. Né? Gostava mesmo. Né? Hoje, não posso julgá-lo. Hoje, não, mas isso era gosto dele. Era um problema dele como para ser atleta, né? Claro, né? Mas ele gostava e assim. Então ele ficava lá, né, contando história, ouvindo, ficava aquela roda de menino. E numa dessas eu acabei indo, que eu era moleque também, mas o meu cunhado é muito amigo, né? Foram criados juntos ali. Ele fazia parte da turma, né? O irmão da minha esposa. Então ele me levava. Eu ficava ali, sentava ali, ficava ali com os moços ouvindo as histórias. E foi numa dessas que eu ouvi a história, né, que eu falei, deixa eu trazer assim, que é curiosa. O pessoal conta a história daqui, conta a história dali, causa, etc. e tal. Aí eu de cá, como jogava, tinha muita coisa para falar. E lá ele ficava solto, o cara era muito tímido, né? Muito tímido, era difícil você tirar algo. Mas lá não, lá ele se soltava. Aí ele conta a história. A história é o seguinte, Carol. Isso já foi quando ele começou, em 67, que é o primeiro ano dele como profissional. A Ponte Preta contrata um jogador lá de Bauru. Era um lateral direito, um afrodescendente, né, desses guarda-roupas, assim, né, que se você encontrar assim, né, mas ele era bonitão, sabe, assim, grandão, imponente, né, como são muitos dos negros, assim, um cara bem apessoado, né, bem apessoado. E foi contratado pela Ponte e também entrou ali no ambiente e acabou agradando, acabou ficando um cara simpático, ele era engraçado também, contava história daqui, história dali, papapá. E carismático, né? Ficou amigão do grupo ali, todo mundo gostava do Romualdo. E quanto de cá, num dos treinamentos, o jogo estava correndo e a Ponte se arrumando para poder acertar suas linhas na semana e tal. O de cá pega uma bola, e isso o de cá sabia fazer, vai morrer sabendo. Né? Ele jogava bolas assim, ele dava lançamentos de 60 metros, né? De cá, e ele colocava a bola no pé do companheiro. Né? Um poder de passe que ele tinha, que acho que muitos jogadores que jogaram naquela época, jogadores consagrados, Rivelino, por exemplo, reconhecem que o maior lançador do futebol brasileiro foi o de cá. Lançamento com precisão. Então, ele sabia fazer isso. E ele, no treinamento ele estava do lado esquerdo, o Romualdo era lateral direito. E já tinha aquela coisa do lateral, às vezes, passar um pouquinho, né? Exercer a função de agressor, de atacante, né? Como um ponta, né? Já tinha disso. Aí o de cá, quando ele percebe o Romualdo no campo de defesa, e ele percebe uma brecha, isso ele percebia em segundos, né? Só de costa ele percebia, ele grita para o Romualdo, né? Porque ele ia lançar. Romualdo, sai para receber! E acontece que era perto do dia do pagamento ali. E o Romualdo estava ansioso para receber o pagamento. O que o Romualdo faz? O Romualdo sai correndo, né? Todo mundo pensou que ele fosse pegar a bola. Não, ele larga a bola, entra no túnel, sai e vai lá no escritório. Bateu lá no escritório, no departamento pessoal, bateu lá. O pessoal assustou. O que foi ele? Com a roupa de treino. Não, eu vim correndo aqui, porque o de cá falou para mim sair para receber. Então, hoje é dia de receber, eu vim aqui receber. Não é possível. Então,
Aí o pessoal, os funcionários ficaram... E depois ele voltou e tal. O de cá contava essa história, a gente morria de rir. Mas depois, aquela história, a gente, claro, né, Carol, a gente ficou sabendo à luz da realidade que realmente ele fez isso. Mas ele fez de sacanagem. de sacanagem. Bom. Ele fez de gozação, ele fez para tirar um. Aí o pessoal ficou esperando ele voltar. Então, ele merece as nossas risadas, ele mandou bem. Aí quando ele voltou, mas por que você saiu, né, o treinador? Não, eu saí porque a pessoa pensou que ele tivesse tido uma dor de barriga. Eu falei, não, eu saí porque o de cá falou para eu sair para receber. Né? Então eu fui lá, porque hoje é dia de pagamento, então eu fui lá receber. O pessoal caiu na risada. Mas tem essa divisão, né? Claro, é uma história também insólita. Mas depois apuraram que ele fez de como ele era um cara bem humorado, ele falou, sai para receber. Então eu vou. Porque o de cá gritou com imponência, né? Alto e bom som, aquela voz imperativa, né? Sai para receber! Ele não teve dúvida. Falou assim, saiu, né? De cá mandou vir receber aqui. E está escrito aí. Essa história você pode ouvir ela 300 vezes. Se o de cá contar... Você vai rir as 300. Você acha muito engraçado. Que E eu não sei mais, né, o que fim levou. O Milton Neves tem a famosa que fim levou. Eu não sei mais. Se você souber o paradeiro do Romualdo, ele mesmo poderá contar, né, de viva voz esse folclore do futebol. Maravilhoso, tá certo, João. Se você gostou dessa história, quer revê-la, ela está no nosso canal no YouTube, junto com as outras. E também estão disponíveis no nosso site, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.